Tem uma diferença grande entre gestão de projetos e gestão por projetos. Qual que é? Mas eu sempre fui movido por propósito. Então, se eu quero alcançar algo e eu tenho essas responsabilidades, como é que eu vou fazer para chegar lá? Olá, turma. Marcos Custódio por aqui. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Segredo dos Resultados podcast. Todo mundo quer conquistar resultados, mas nem todos estão dispostos a passar pelo processo. E é por isso mesmo que aqui a gente recebe sempre pessoas muito organizadas, produtivas, para contar as suas histórias, suas trajetórias e, claro, o segredo dos seus resultados. Antes de apresentar o nosso convidado desse episódio, eu quero convidar você a nos acompanhar nas nossas redes sociais, tanto no Instagram, TikTok, LinkedIn, né? Você vai ter todas as informações sobre os episódios, bastidores, os cortes e os episódios na íntegra. Você vai poder nos acompanhar nas plataformas tanto do YouTube quanto o Spotify, no nosso canal Segredo dos Resultados Podcast. Combinado? Espero vocês lá e vamos juntos em mais este episódio. Quantas ferramentas, quantos hacks, quantas dicas a gente tem recebido ultimamente para falar sobre organização, produtividade, que a gente tem lidado, não é mesmo? Eu tenho certeza que, assim como eu, você também tem sido impactado sob tantas sugestões de como a gente prioriza, organiza o nosso trabalho, a nossa vida. E hoje aqui eu recebo, não é, para nos ajudar a tratar desses e outros assuntos, o Raul Sindlinger, né, engenheiro, empreendedor, pastor, maratonista, casado com a Gladys já há 20 anos e fundador da Humans, empresa de tecnologia que ajuda organizações a transformar a organização, processo e gestão do tempo em resultados mais consistentes e duradouros. Raul, seja muito bem-vindo ao Segredo dos Resultados podcast. Muito obrigado, Custódio. Uma alegria estar aqui contigo, uma alegria estar podendo compartilhar aí um pouquinho da nossa trajetória, um pouquinho do que a gente tem feito, né? Como o Custódio falou, a gente na Yumi se trabalha bastante com organização e produtividade. É o que a gente respira no nosso dia a dia, tanto na nossa gestão pessoal, na nossa gestão da empresa, quanto levando isso para os nossos clientes. Então, vai ser uma conversa bem interessante aí. Hoje todo mundo está dizendo que não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, mas está todo mundo curtindo e nas redes sociais, escrolando tela. Essa é a realidade que vocês enfrentam lá no dia a dia, é isso? A gente percebe isso, né? Muitas pessoas dizendo que não tem tempo, então tá naquela sobrecarga do dia a dia. E na hora que você vai analisar mesmo, você vê, cara, mas se o brasileiro médio ali passa, depende da estatística ali, umas 3 horas ou mais de 3 horas em redes sociais, isso é tempo pra caramba, né? Isso é muito tempo, desperdiçados que poderiam ser muito melhor aproveitados. Mas aí a gente, tenta entender um pouquinho também, né, por que que perde-se tanto tempo? O que que atrai tanto ali, né? A gente percebe muito a questão de produtividade, de, priorização naquilo que a pessoa tem para fazer. Então, se você não tem prioridades claras, objetivos, se aquele objetivo não move você, eu acho que seria mais isso. Talvez a pessoa até tenha objetivos, mas não mexe lá dentro, assim, aí fica muito disperso. Aí você, pô, trabalha um pouquinho, já abre ali, já pega o celular e quando vai ver o dia passou e você fez quase nada, fez muito pouco. Então essa organização, essas priorização do que você precisa fazer, ter ali uns objetivos claros, isso faz muita É diferença, muita né. diferença, né? Agora, eu falei aqui um pouquinho de quem que é o Raul, o pessoal que ainda não conhece você, tá? Um pouquinho de você, não é? Das credenciais e tal. Mas fora dessas credenciais aí, conta um pouco quem é o Raul, né? Fora nos bastidores, né? Quem que é o Raul? Legal, legal. Então a minha vida, né, se for resumir, eu gosto de andar na dependência de Deus em tudo que eu faço, né. Pô, mas já vai espiritualizar o negócio. Eu não vejo diferença,
entre profissional e espiritual, né? Nós somos espírito, alma e corpo. É uma forma de organizar o que e entender o que a gente vive, né? A gente é espírito, alma e corpo e precisa estar bem desenvolvido nessas três áreas, né? Entendo que o espírito ele conduz a alma, conduz aquilo que a gente pensa, o que a gente faz, e o corpo é o que nos movimenta. Se o corpo não estiver bem, também não o resto não vai funcionar também. Então, eu costumo lidar essas três áreas simultaneamente, organizado de uma forma bem estruturada. Então, eh, né, quem eu sou fora das credenciais em si, sempre envolve a espiritualidade, envolve o meu relacionamento com Deus e como isso interfere em todas as outras áreas, né? Eu sou, né, eu sou maratonista, então uma boa parte do meu tempo eu também estou ali envolvido com treinos. Eu sou pastor, então uma boa parte do meu tempo tá envolvida também com a igreja, envolvida com o ensino. Gosto muito de ensinar, gosto muito de dar aula. E no trabalho, o trabalho não é dissociado, né? Não é uma coisa separada dessas coisas. Então, eu estou no trabalho, estou ali para abençoar pessoas, eu estou ali para servir as outras pessoas, tanto no dia a dia, na gestão da empresa, quanto com o, a, com o nosso próprio produto, né? Então, aí tem uma questão que, para quem vai começar um negócio, eu acho bem interessante, é pensar num produto que quanto mais você vender, mais você vai ajudar pessoas. Uhum. Então eu sei que meu produto faz diferença na vida das pessoas, eu vou poder ajudar muitas pessoas através do meu produto, então eu sei que quanto mais eu vender, não estou ali falando só do dinheiro que vamos ganhar, mas estou falando do impacto que esse produto vai ter no mercado, né? Então, isso de uma forma bem geral, assim, é por aí o negócio. E como é que você alia, né, como é que combina, né, o lado lógico do engenheiro, né, a dimensão espiritual do pastor, a dimensão disciplinada do atleta, do racional do gestor, como é que você combina tudo isso e que faz o Raul, né, tá alcançando tanta gente aí no dia a dia? É, o Eu acho que a forma de combinar as coisas, né, tem 2 lados aí, né. Uma é o conceito, né, que assim, para mim é tudo uma coisa só. Uhum, Então eu não deixo de ser pastor quando eu estou no trabalho, não deixo de ser empresário quando estou na igreja, no final das contas, é tudo uhum, a vida ela é uma só, então a gente sim. é íntegro em tudo que faz, né. Então eu sou cristão sempre, eu sou empresário sempre, eu sou marido, né, sou de família sempre, então Uhum, essa integridade ela faz parte. E aí uma parte, olhando assim mais prático, né, porque cada área da vida tem um monte de tarefas, tem um monte de coisa para fazer, responsabilidades e precisa dar conta de tudo. E aí, precisa ter uma boa organização, gestão de tarefas, gestão daquilo que precisa ser feito, isso é uma coisa assim que eu considero que eu faço muito bem. uhum, Organizar minhas tarefas, então, eu sei que, nesse dia eu já inicio ali, abro a Illumence, já tenho ali minhas tarefas, já sei exatamente o que eu preciso fazer, dou aquela organizada, porque eu chego no dia, tem ali, normalmente tem umas 40 tarefas, eu sei que eu não vou fazer as 40, então já abro ali minhas tarefas, já não, isso aqui vai ser amanhã, isso aqui vai ser na segunda-feira, já consigo organizar isso, aí trabalho ali, tem, sei lá, 20 tarefas no dia, olho para aquilo ali, não, então agora vamos priorizar isso aqui, definir o que eu vou fazer de manhã, definir o que eu vou fazer à tarde e sair fazendo, sabendo que eu estou com tudo organizado, então eu não esqueço aquilo que é a minha uhum, responsabilidade,
mesmo numa correria do dia a dia, porque eu deixo ali tudo organizadinho e gerencio isso dessa forma, né. Então, eh, não é simplesmente, me cobrar que eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que dar conta das minhas coisas na Uhum. família, tenho que dar conta no trabalho, eu tenho que dar conta. Não é só isso, é organizar e deixar e no momento que você organiza tudo, e isso que eu gosto de ter uma ferramenta boa, né, vou sempre puxar a sardinha para o meu lado, né, sempre da Yumice, mas outras ferramentas também. Você tem uma ferramenta boa te conduzindo, te ajudando a organizar, o principal aspecto, assim, que eu principalmente para os meus amigos, eu falo: "Cara, isso aqui você tem que fazer", é você deixar organizado a ponto de 6 horas, 6h30, 7 horas, o horário que eu estiver saindo do escritório, eu já tenho minhas tarefas do dia seguinte organizadas, e eu não vou sair do escritório pensando: "Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo", porque aí eu vou estar com a minha esposa Uhum. e eu não vou estar com ela, eu vou estar pensando: "Ah, esqueci de ligar para o cara. Ah, amanhã eu não posso, mas não posso esquecer disso aqui", ou processando alguma coisa. Isso é muito ruim, né, você não estar presente onde você está. Então, quando você tem uma boa gestão pessoal, onde você está presente. Você está: "Não, esse é o momento que eu estou fazendo aqui, esse momento é o que a gente está conversando e eu só estou fazendo isso". Então, outras coisas que eu tenho para fazer hoje estão ali na minha lista de tarefas. A hora que eu voltar para o escritório, depois do almoço, eu vou abrir minha lista de tarefas, eu sei que elas vão estar lá me esperando, então eu posso prestar atenção nisso depois, eu não preciso ficar pensando nisso agora. Isso dá uma leveza, né, isso Uhum. ajuda bastante. E daí acontece, né, como principalmente empresários, no meio da noite eu tive uma ideia mirabolante. Eu preciso ver. O que que eu faço? Abro o aplicativo ali da Ilmes, anoto rapidinho, fecho e volto a dormir. Uhum. Então eu sei que eu vou chegar amanhã de manhã e vai estar lá me esperando essa ideia. E eu vou poder trabalhar com ela, desenvolver, melhorar, várias coisas. Legal. Mas isso me deixa muito mais tranquilo. Uhum. Então eu consigo estar presente aonde eu estou, né, consigo estar fazendo aquilo que eu estou Muito fazendo. bom. Muito bom. É algo que realmente você tira da cabeça aquilo É, e é algo que te traz tranquilidade, né. isso. Ao pesquisar um pouquinho, né, para preparar o episódio e tal, tem um relato, né, uma parte da sua carreira que você, lá durante uns 10 anos, você trabalhou como engenheiro, como engenheiro em obras e Uhum. tal, e um determinado episódio acabou, assim, marcando muito você, porque perdeu dados, perdeu informações, arquivos, etcétera. Aquilo te colocou numa situação lá numa situação complicada. O que que aquela situação acabou te trazendo para o Raul de hoje? Quando eu estava como engenheiro e eu sempre assumi muitas responsabilidades, né, durante 10 anos eu atuei em obra, né, eu trabalhava em container, às vezes o pessoal fala: "Ó, casas container, muito legal, olha que novidade". Eu falei: "Eu morei num container por 10 anos, não me venha com esse negócio", né, nada contra, mas para mim, Claro. eu não quero Não para minha quero, vida não mais. quero. Eu fiquei 10 anos morando ali dentro, trabalhando ali dentro, né. Mas nada não, isso é o que tem que fazer, né, na Claro. obra fica bem mais fácil. Mas trabalhando ali em obra mesmo, a gente tinha muita informação que precisava lidar. Então, é muito contrato, o que que eu acertei, o que que eu negociei com o empreiteiro, o que que eu negociei com o setor de planejamento da empresa, com o setor de orçamento da empresa, com o diretor. Então, é muita informação indo e vindo. E a gente fazia tudo por e-mail. Então era, sei lá, 200 e-mails por dia, sem contar spam, Uhum, né, e-mails de verdade, naquela época não tinha tanto spam como hoje, mas 200 e-mails por dia, e a maioria deles eu tenho que conhecer a informação, eu tenho que responder, uhum, ou pelo menos eu tenho que estar ciente e tomar uma atitude com relação àquilo. Então aquilo vai virando uma bola de neve, e eu que deveria estar, na obra, olhando para as coisas da obra, planejando o futuro da obra. Eu tô ali na frente do computador respondendo e-mail, e aqueles e-mails com cópia para todo mundo, informação perdida, tal. E aí como é que eu organizava a informação na época? Eu ia salvando em pastinhas meus e-mails.
E aí assim, muita negociação de aditivo. Então, às vezes tem aditivo de R$ 100.000 para o empreiteiro. E foi algo negociado, foi algo autorizado. E aí, num determinado momento, o servidor da empresa ou alguma atitude de alguém lá acabou com todos os e-mails salvos. E Nossa. aí foi toda a informação. Então, como é que eu vou liberar um aditivo para o empreiteiro que está me dizendo que tem ali R$ 100.000 para receber de aditivo? E eu sei que tem, sei que é verdade. Agora, onde que está? Quem autorizou isso? Como é que eu posso pegar R$ 100.000 da empresa e pagar para alguém? Já a suspeita vem toda para o engenheiro. E aí tive que lidar com isso, e graças a Deus, sempre meus diretores sempre tiveram bastante confiança em mim, Uhum. mas de qualquer forma eu precisava de um papel ali registrando e formalizando essa situação, precisava de uma formalidade. Então isso foi algo muito difícil. E aí e outras coisas também, né, que com relação a processos. Porque a gente olha a gestão de projetos, eu tenho especialização em gestão de projetos, a gente olha projetos grandes, todo estruturado, tal, mas dentro do projeto grande, por exemplo, uma obra, tem muitos processos, e processos que rodam muitas vezes. Por exemplo, processo de compras, processo de contratação de empreiteiros. E aí cada processo desse tem muitas etapas, e mesmo trabalhando em empresa grande, eles não tinham isso documentado, registrado, o que sai daqui vai para lá, era um conhecimento geral. Estava na cabeça de algumas pessoas Uhum. e se passava informação assim: "Ó, antes de você enviar pro jurídico, tem que ter a aprovação do diretor". Então era assim que ia se adicionando etapas no processo. E aí um certo dia eu mapeei ali eu sempre usei muito quadro branco, é coisa de quem gosta de ensinar, né, usar quadro branco e rabiscar. Mapeei todo o processo. E eram 23 etapas só para contratar um fornecedor. E aí um dia o diretor chegou numa obra minha muito bravo, a gente entrou no pavimento e o pavimento estava limpo, varrido. No pavimento da obra. Isso, ó, organizado, só que na engenharia isso não é um bom sinal. Isso é um bom sinal de que eu estou mantendo as coisas limpas, mas é um mau sinal de que era para ter alguém trabalhando lá e não tinha. Então, se eu tenho um pavimento num prédio vazio, é porque eu estou perdendo tempo. E aí o diretor, amanhã tem que ter alguém aqui, tem que ter alguém trabalhando, mas não podemos perder. E aí a pergunta que eu fiz foi: "E eu posso furar o processo?". "Não, não pode furar o processo". E aí eu fiz ele descer até a minha sala, que é nesse eu não estava trabalhando em container nesse dia, eu estava trabalhando no subsolo, já estava a obra um pouquinho mais evoluída, e mostrei o processo ali, todas as etapas, que levaria no mínimo 46 dias. Para contratar qualquer empreiteiro. Não, não pode levar 46 dias. Então, ó, aqui leva tanto dia, aqui só assina na terça-feira, então se eu for hoje, só na próxima terça vai travar, e vai. E aí, isso gerou um mal-estar geral lá, uma confusão, mas eu fiquei olhando e tirei foto daquele processo e, e talvez tenha sido uma das coisas que me fez sair da engenharia. Porque o nível de informação, o nível de coisa carregada na cabeça era muito grande e o estresse era muito grande. E aí eu olho hoje, era necessário todo esse estresse? Talvez não. Uma obra tem seu estresse natural, mas boa parte deles era completamente desnecessário. Era falta de uma organização de processos decente, eficiente. Que pudesse ser mapeado, pudesse ser acompanhado, que outra pessoa pudesse entrar e olhar. E isso não tinha. Isso eu estava fazendo. Ali já foi a semente da Humens? Foi, foi. Então eu até mostro isso às vezes ali, mostrar: "Ó, se eu tivesse a Humens, talvez eu não tivesse saído da engenharia. Talvez eu pudesse continuar", porque o que mais me estressava era esse tipo de coisa. Uhum. E aí, se todo mundo enxergasse esse processo, ia ver, primeiro, que esse processo podia ser otimizado. Então,
não precisava de todas aquelas etapas, poderia ter feito em 6, 7 etapas e poderia ter, eh, poderia ser muito mais visível, todo mundo saber onde está cada etapa. Então, cada contratação podia ter ali um card, podia olhar, entender em que parte do processo está, dependendo de quem que está. Então, daí o diretor poderia olhar: "Oh, tenho aqui, 40 contratações, dependendo da minha aprovação". E aí ele podia entrar ali e analisar e aprovar e saber que ele podia ser o gargalo em Uhum, uma etapa uhum. do processo, ou o compras podia ser o gargalo, o planejamento podia ser o gargalo, e poder olhar isso dessa forma e perceber: "Não, eu posso resolver, eu posso simplificar e posso fazer minha parte para que as coisas andem". Então ali já foi uma semente que a hora que a gente começou a desenhar mesmo a Yumicy, a gente viu: "Nossa, isso teria resolvido Seria. de uma forma Uhum, maravilhosa uhum, aquele tempo, né. Então isso a gente passou ali, e aí a centralização da informação, né, que a gente fazia tudo uhum, por e-mail, se a gente centralizasse nos cards específicos. Então eu estou falando de uma contratação, eu tenho ali toda a informação em um lugar. uhum. Estou falando de outro processo, tem ali informação em um lugar. Eu consigo acessar essa informação, consigo, ver quem aprovou, quem, levantou contra, quem disse que não poderia. Eu conseguiria ter tudo isso e não em 200 e-mails por dia, ficar sentado olhando, tentando entender contexto, porque entender contexto é muito difícil em e-mails. Então a gente teve essa experiência que com certeza, hoje posso dizer que minha vida é muito melhor, minha vida é muito mais tranquila, Uhum. e não necessariamente eu faço menos, né, eu acho que hoje eu faço muito mais, com uma vida muito mais tranquila. Você se considera uma pessoa organizada, com boa produtividade, desde sempre é uma característica sua ou isso foi depois quando você foi para a faculdade, se formou em engenharia, foi para o mercado de trabalho? Que momento que você percebeu, assim, que ser produtivo, organizado, fazer boa gestão do tempo, de entender sobre processos, isso tudo te encantou? Desde ali, talvez desde a faculdade ou um pouco antes da faculdade, eu já comecei a organizar a minha vida de uma forma legal. Claro que isso foi se desenvolvendo muito ao longo do tempo, conforme as experiências também, mas eu sempre fui movido por propósito. Então, se eu quero alcançar algo e eu tenho essas responsabilidades, como é que eu vou fazer para chegar lá? Uhum, Então por isso que eu sempre fui me organizando, sempre tive uma rotina bem estabelecida, então eu acho que já é uma coisa mais antiga, mas muito de organização ele pode ser aprendido, né. Tem uma parte que é natural, tem uhum. pessoa que é mais estabanada, pessoa que é mais, chega ali, quer fazer, quer resolver e larga tudo e vai, e outras pessoas não, eu prefiro sentar, olhar e daí depois agir. Então, mas muito da organização ela pode ser aprendida. Você pode desenvolver, você pode melhorar, você pode parar, entender, olhar com humildade, né, olhar para sua própria vida com humildade. Como eu posso, ser mais organizado para que eu consiga viver tudo aquilo que eu quero viver? Legal, legal. E quando, né, vocês começaram, né, você e seus sócios começaram a desenhar, né, depois eu até quero que você fale um pouquinho dos seus sócios aí, para Uhum. o pessoal conhecer. Vocês começaram juntos a desenhar Humans, né, vocês acabaram investindo, né, olhando para o mercado, olhando para o propósito, né, aquilo que você mencionou, assim, como é que eu posso fazer coisas que impactem positivamente pessoas, organizações e melhore, né, o mundo em que nós vivemos. Mas vocês, entraram num segmento de mercado, né, onde já existiam e ainda existem grandes, players de capilaridade global, Uhum. né. Como é que foi tomar essa decisão, né, de olhar para esse mercado e dizer assim: "Vamos aí, nós acreditamos no que a gente faz e a gente não vai
não vai desistir dessa crença, né, disso que a gente tanto batalhou, disso que a gente está aqui dando, né, assim, as nossas horas, os nossos dias. Como é que foi essa decisão? Isso é uma ótima pergunta, isso é bem interessante, porque quando a gente começou a desenhar a Yumicy, a gente, talvez por ignorância, não conhecia tudo que tinha. A gente pesquisou, obviamente, encontrou ali, eh, tre acho que 3 players relevantes, 3 players que já estavam num nível legal na época, eh, mas a gente montou uma estrutura diferente e entendeu que a gente podia ser diferente, podia caminhar diferente. Mas aí entra, né, a estratégia do Oceano Azul, e a gente sempre olhou para isso e sempre foi, assim, um feedback que a gente recebeu do começo, mas, olhando Brasil, né, e a gente está no Brasil, nosso objetivo é internacionalizar também, mas olhando o Brasil, quantas empresas, e aí eu estou falando empresas padrão brasileiro, padrão 90% das empresas brasileiras, que ali o cara tem ali entre, tirando o MEI, assim, o cara tem entre 5 e 40 pessoas na equipe, não estou falando das grandes. Quantas conhecem? Quantas têm alguma ferramenta, ou pelo menos usam direito, né? Porque muitas têm alguma ferramenta, mas usam de uma forma tão precária que quase não conta. E aí nosso objetivo não foi, concorrer, mesmo sabendo que era um oceano vermelho, nosso objetivo não foi concorrer com elas, mas, atender essas outras, com uma ferramenta brasileira, é uma ferramenta que comunica com a empresa brasileira, que entende a empresa brasileira e que dê o apoio que eles precisam. E isso, assim, né, quando o pessoal pergunta: "Mas e aí, qual que é o diferencial?" A gente tem diferencial em ferramenta também, tem coisas que a gente tem, os outros não têm, tem coisas que os outros têm, a gente não tem, e não dá nem para dizer: "Ó, esse aqui é melhor, esse aqui é pior". Uhum. É melhor ou pior dependendo da sua realidade. Então, para um determinado tipo de empresa, a nossa é melhor, e para outro determinado tipo de empresa precisa, de algumas características que a gente não tem. Mas o que é o diferencial da Yumis? É o apoio, o atendimento. Uhum. Então, a gente está muito mais perto do nosso cliente, a ponto de poder ajudar ele a iniciar com uma pessoa ali ajudando. A gente tem até uma questão aí que a gente tem fortalecido bastante, principalmente esse ano, um apoio inicial, um setup inicial, que não é cobrado, e a gente faz esse atendimento bem próximo, ali, de construir junto, mão na massa. Tem um time específico, né, que vai atender ali, que vai olhar: "Não, como é que você faz o teu processo? Começa por onde? Vai para onde? Qual que é a entrega?" E aí vai, desenha junto o processo, coloca ali as automações. Então esse trabalho é um trabalho que, você vai pegar uma ferramenta, americana lá, eles não vão conseguir fazer aqui. Uhum. Para quem está ouvindo falar da Yumicy agora, se você tivesse que resumir assim, puxa, olha, você tem aqui um pitch de 30 segundos. Por que que uma pessoa tem que conhecer a Yumicy? A Yumicy, ela é uma ferramenta de gestão de processos, projetos, tarefas e equipes, né, a gente resume dessa forma, acaba sendo mais. Uhum. Mas Hoje vocês têm uma base de usuários ativos na casa de de 5.000, 5.000 é. usuários ativos. Legal. E isso assinantes, pagantes, né, porque daí Uhum. tem mais o Freemium. free que aí Uhum. vai para os 100.000 lá, e aí tem uma parte que está usando, uma parte que não está usando. Uhum. Então, mas pegando ali de assinantes em torno disso. E E qual é a principal dor que a Yumicy hoje ela tem, assim, sido mais destacada pelos clientes? "Pô, isso aqui me ajuda muito"? é gestão dos processos. E aí, dentre os processos, aí com automações a gente gerencia, eles gerenciam as tarefas e os projetos. Tem uma diferença grande entre gestão de projetos e gestão por projetos. Qual que é? A gestão de projetos, tô mais olhando ali um projeto grande, que aí você vai subdividir ele, vai fazer ali todo o cronograma, tal. E gestão por projetos, você transforma as suas atividades do dia a dia em pequenos projetos. Então esse podcast aqui, ele é
um projeto. Ah, mas aqui a gente vai sair daqui, sei lá, dá uma semana, já está tudo editado, tudo pronto. Sim, é um projeto mais curto, que vai desde chamar o convidado até ele estar postado com todas as com tudo que precisa ali para ele estar bem divulgado. Ele tem um processo bem claro e toda vez vai ser o mesmo. Então, se você transforma isso em um projeto e coloca ali todos os processos e as tarefas automaticamente, chegou nessa etapa, agora a gente está gravando aqui, terminou a gravação, move o card, já tem que sair tarefa para um monte de gente, um monte de tarefas específicas do que fazer, como fazer, e isso torna a gestão uma gestão por projetos, Uhum. isso baseado em processos. E quem hoje quer se valer dessa tecnologia, hoje ela assina, né, ela assina a Sim, plataforma para poder usar, e essa assinatura ela passa a ter à disposição dela toda a equipe de suporte, o treinamento, como é que é? e isso mesmo, isso mesmo. Ela pode começar inclusive no gratuito, né, Uhum, então tem ali até recentemente a gente liberou mais funcionalidades no gratuito, então, por exemplo, tarefas recorrentes, que é uma coisa que eu uhum. eu amo, tarefas recorrentes. Você clicou ali, executou a tarefa, já vai sair a próxima, você não precisa ficar criando. E outras coisas que a gente até liberou a mais para o free, então pode usar gratuitamente, mas o mais legal é você participar das reuniões com a nossa equipe. Porque aí a equipe ela vai direcionar para ver como se aplica na sua empresa. Porque olhar de uma forma genérica e cada empresa é diferente. Então, olhar de uma forma genérica, talvez não perceba ali como usufruir disso, como minha empresa pode ter mais resultados, Uhum. olhando ali a ferramenta de uma forma geral. Mas a hora que tem ali um contato mais próximo com a nossa equipe, eles já direcionam, faz algumas perguntas estratégicas ali, a pessoa já vai entender como isso faz diferença. E aí, participa da reunião, assina ali, e aí vai ter acesso a todas as automações, privacidade, webhook, quem usa outros sistemas, né? Eu preciso ter uma dashboard diferentona lá, que eu preciso ligar com o meu outro sistema lá, daí usa Uhum. as ferramentas que existem ali e consegue conectar tudo e integrar toda a gestão da empresa num lugar só, né? Isso é legal porque, de alguma maneira, ah, a Humans acaba auxiliando uma empresa que ainda não tem, ou quem já tem até a melhorar a cultura da própria empresa, seja pequena ou grande, não é mesmo? Porque, Isso. porque quando você fala de produtividade, fala de processo, fala de combinados entre equipes, né? Fala de priorização. Na verdade, você está afetando no jeito de ser daquele grupo, isto é, você está modelando a cultura daquele grupo. Sempre mexe em cultura. A cultura ela pode ser uma barreira, né? Se, por exemplo, os gestores não querem mudar o que sempre fez, eu sempre fiz assim e deu certo, e tá lá a equipe sofrendo por falta de informação. E se não quer mudar, pode ser uma barreira para implementar. Então, tem Uhum. empresas que têm uma dificuldade maior de implementar. Mas quando tem ali a vontade de fazer diferente, vontade de organizar, vontade de ir para frente, muda a cultura. E aí, tanto é isso que eu falei antes, né, de, deixar o dia mais leve. Então eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei que eu vou chegar ali e vou saber o que eu preciso fazer. Quanto algumas atitudes, né, que a gente valoriza, por exemplo, uma liderança servidora, né, tem bastante conteúdo sobre isso na internet, é um assunto que vale a pena estudar, mas é um assunto longo também. A gente valoriza bastante isso. Mas como que eu vou servir de uma forma consistente e não ser uma atitude que, eu vi ali, eu li o livro lá do Monge Executivo e agora eu quero aplicar uma gestão servidora. Vai passar uma semana, ele já esqueceu, já está Uhum. com outra coisa na cabeça. A hora que você organiza isso em processos, eu tenho ali, por exemplo, eu olho minhas notificações e minhas tarefas, meu time pode colocar tarefa para mim, né? Um colaborador, um estagiário, ele pode ser líder de um projeto e ele pode, dentro daquele projeto, colocar uma tarefa: "Ó, eu preciso que você, aprove isso aqui, preciso que você revise esse texto". Então, mas o estagiário está dando ordem
pro dono da empresa, que negócio é esse? É verdade, pode ser isso, né, porque isso é uma organização e uma coisa que a cultura da empresa pode ser moldada nesse sentido, a ponto de eu entender que, para que ele possa fazer o trabalho dele, eu preciso fazer o meu. Eu preciso priorizar aquilo que libera o trabalho dele. Então, ó, até na minha gestão de tarefas, uma das primeiras coisas que eu olho, o que que eu preciso fazer para liberar o trabalho dos outros. Porque senão eu vou cobrar prazo de alguém e quem travou fui eu, né, isso é a minha experiência na construção civil, que estavam cobram o trabalho do engenheiro, mas é o próprio pessoal do planejamento ou o diretor da empresa que está barrando as contratações lá. Então, o que que eu preciso fazer dessas minhas tarefas? O que que libera trabalho dos outros? Uhum. Porque se tiver que ficar até mais tarde trabalhando com uma coisa que é minha, tudo bem. Então, agora, se eu deixo isso por último, o que libera trabalho dos outros, aí o outro tem que ficar trabalhando até mais tarde. E não faz sentido. Então, Uhum. primeiro, libero o trabalho dos outros, Uhum. resolvi o Uhum. trabalho dos outros. Agora, o que que eu tenho para eu fazer aqui? E aí eu estruturo minhas tarefas. Então, muda a cultura. Muda, né, muda a cultura, muda, como você falou, muda ou afeta diretamente a liderança, né, Isso. e consequentemente o resultado que você está buscando É. ali, no seu trabalho. Tem alguns clientes que eu com quem eu trabalho que mais recentemente a gente começou a trazer um conceito que não fomos nós que inventamos, mas começou a fazer sentido dentro do que você mencionou há pouco, né, do diferencial do atendimento, de estar próximo do cliente e tal. E que a gente tem feito lá, que na verdade é uma inversão com o termo software as a service, Uhum. né, de service as a software, de você, bom, a tecnologia pela tecnologia, talvez ela não vá criar o impacto como lá atrás, né, É. se principalmente no boom das startups, se vi: "Nossa, agora quanta coisa que a gente pode ter à nossa disposição". E hoje o olhar de serviço, o olhar de você estar, através da tecnologia, servindo, a atendendo, próximo do cliente, tem feito muito mais a diferença, porque envolve, uma mudança de cultura, mudança de mentalidade, de você orientar a liderança, de até de fazer a liderança, fazê-la estar mais consciente do papel dela em fazer com que todo o processo de rotinas, todas as atividades, todas as entregas que ela tem para fazer, as decisões, priorizações, enfim, elas aconteçam, né, dentro de uma ordem que aponte para, né, o resultado, a estratégia que está sendo ali, aplicada. E eu tenho visto algo que, assim, que você falou, eu vi isso agora enquanto você descrevia, algo que a gente tem trabalhado muito, que é o seguinte: quando você depende muito só das pessoas, você depende muito do desempenho individual, da da performance, da formação, do humor do dia, se ela está se sentindo bem ou não, se ela é uma pessoa organizada ou não. Quer dizer, quando você depende individualmente das pessoas, você fica meio refém do perfil que você formou. É. Quando é um perfil menor, você meio que controla, é mais fácil. Quando você amplia a equipe, isso já começa a não ter mais facilidade de você monitorar. Aí você percebe: "Puxa, eu preciso ter processo, que sem processo eu não consigo replicar, não consigo atender com qualidade o cliente, não Isso. consigo entregar excelência e tal". Mas tem gente que às vezes não faz isso e quer logo pular das pessoas para: "Ah, vou achar uma tecnologia para resolver esse problema aqui com a equipe". A gente está se esbarrando, não atende bem o cliente, deixa de entregar, tem falhas, tem erros e não olha para processo. Como é que você, hoje na É. Yumis, lidam com isso? Porque provavelmente vocês lidam muito com isso, uma equipe lá que está, com um problema e logo quer uma tecnologia e, na verdade, quando você percebe, o que precisa muitas vezes é: "Vamos desenhar processo?". Como é que é isso O hoje? que a gente percebe muito, né, processo, ele existe, não necessariamente é eficiente, e a maioria das vezes está na cabeça de uma pessoa, Uhum, normalmente do gestor, aí é até melhor, pelo menos quando é do gestor, mas às vezes não é nem do gestor, às vezes é só da pessoa que faz. E ninguém mais sabe fazer o que essa pessoa que essa pessoa faz. Agora, e se essa pessoa sai da empresa? Né? E é uma coisa que a gente precisa olhar, as pessoas são livres. Então, o maior patrimônio da empresa são as pessoas.
Não, as pessoas não são patrimônio da empresa. As pessoas não são patrimônio da empresa. Então, se elas estão ali prestando um serviço, seja CLT ou PJ, o que for ali, mesmo o CLT, ela não pertence à empresa. Ela tem a vida dela, tem Uhum. os objetivos dela. Então, a empresa apoia ela nos objetivos dela e ela apoia a empresa nos objetivos da empresa. Então, ela está livre para ir embora. E aí, se ela vai embora, como é que fica meu processo? Perdi tudo, o cliente não vai mais ser avisado, a forma que a gente fazia, agora vamos ter que fazer de outro jeito, porque a pessoa saiu e ninguém sabe como ela fazia. Então essa estruturação de processos, ela ajuda também na gestão de pessoas, a gente entender que cada um tem ali o seu papel específico, mas a empresa não depende da pessoa específica, ela está exercendo uma função Uhum. a ponto de ela poder ser promovida e passar aquela função para alguém outro de uma forma mais simples, mais fácil. E a gente costuma mapear, né? A gente usa Yumice assim num nível absurdo, mas a gente costuma mapear os nossos processos a ponto de deixar cada etapa descrito o que deve acontecer nessa etapa. Porque se alguém quer saber ali, esse card está nessa coluna, o que precisa acontecer aqui? Está ali escrito. Quando eu trabalhava na construção civil, a gente tinha os POPs, né, o procedimento operacional Marcelo padrão. Padrão. Uhum. E participei de um processo de ISO também, então tem toda aquela burocracia de um processo de ISO, mas na prática, o que que a gente via? Escrevia ali, vinha o pessoal, né, super bem pago para preparar a empresa para auditoria e, e fazia. E aí depois guardava esses processos numa gaveta ou no servidor lá, e depois da auditoria, né, o colaborador até sabia o que tinha que falar para o auditor quando ele viesse, e depois da auditoria, continua fazendo do jeito que está fazendo. Eh, e aí o que que a gente procura fazer? O processo não é uma coisa para você guardar na cabeça, na gaveta, é uma coisa que é realmente para ser vivida. E a ferramenta e pessoas precisam andar junto. Então não é ferramenta que resolve e pessoas sem a ferramenta, Uhum. elas resolvem por um tempo e depois vai se perder ou a empresa está muito sujeita a riscos ali. Tem uma tem uma frase que, às vezes, eu acho que você já deve ter ouvido: "Nossa, hoje o dia passou voando, trabalhei tanto e parece que eu não fiz nada". Na sua avaliação, quais são os hábitos, as características que mais atrapalham lá um líder de uma equipe em relação à produtividade, que mais atrapalha a produtividade da equipe dele? Tem líder que ele está E nesse líder pode ser, ó, às vezes, o empresário, sim, ou sim. dependendo do tamanho da empresa e tal. Ele normalmente o líder ele está envolto nas suas próprias tarefas também. E aí, tem coisas que são adiáveis e tem coisas que não são. E aí ele vai fazer aquilo que não é adiável, o que é urgente. Então vai focar no urgente, não necessariamente naquilo que é importante. Daí isso também tem bem conhecido essa essa forma de olhar para as priorizações. Mas ele vai olhando ali naquilo que é urgente, vai apagando incêndio. E aí ele viu um colaborador, alguém que está sob a liderança dele, ele vai querer, vai cobrar aquilo, cobrar o resultado, cobrar o que aquela pessoa está fazendo. Então ele não, se ele não está com o processo estruturado e não tem o conhecimento daquilo que ele precisa fazer e daquilo que a equipe precisa fazer, ele vai fazer aquilo que veio na hora. E aí o dia passa muito rápido, porque ele está sempre ali apagando incêndio, resolvendo aquilo que ele está vendo. Só que normalmente tem uma frase que eu acho muito legal, empresário que, eh, como é que é? Fugiu agora. Quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Sim, já ouvi falar. Já ouvi essa expressão. Então, você está muito focado na tarefinha, você não tem tempo para olhar para o crescimento da empresa. Uhum, uhum. Principalmente falando dos empresários e empresários pequenos ali. Porque o empresário brasileiro e o nosso público, especialmente ali, tem 10, 20 funcionários, ele está focado na operação. Então ele não tem tempo para olhar o crescimento da empresa, olhar a estratégia da empresa. E aí o dia realmente passa, porque ele está ali focado na operação.
E aí que as tarefas organizadas tanto do gestor ou do empresário, quanto da equipe vão fazer diferença. Uhum. Se tudo eu tenho que passar por WhatsApp, ó, preciso que você faça isso, preciso que faça isso. Eu não vou conseguir nem delegar corretamente, eu vou ficar com a expectativa de que o outro faça, que você deveria ter feito. Isso vai gerando um estresse ali no ambiente de trabalho, sendo que poderia ter isso de uma forma organizada e automatizada. E aí, se essas coisas bem operacionais estão automatizadas, e hoje com IA ainda você ainda consegue automatizar mais coisas, se essas coisas operacionais estão bem automatizadas, o gestor ele consegue separar tempos, blocos de tempo ali na agenda, Uhum. para olhar para crescimento. Então, eu vou resolver tudo que eu preciso resolver aqui até meio-dia, e hoje à tarde eu vou pensar em estratégia para o departamento tal, o que eu preciso fazer aí Uhum. para o departamento tal, vou olhar novos projetos para a empresa. Então ele consegue pensar em crescimento e não só ficar ali na No operação, porque operacional. Uhum. precisa, né, eu falei agora o Free tem as tarefas recorrentes. A hora que se é algo que eu preciso verificar toda semana, eu verifiquei hoje, semana que vem vai vir tarefa para mim e eu vou olhar para aquilo, eu não preciso ficar pensando Uhum. nisso, Uhum. eu não vou esquecer disso. Então, isso já alivia a minha rotina operacional Uhum. e a gente está sempre envolvido com rotina operacional também, isso alivia a minha rotina operacional, Gera mais produtividade, né? gera produtividade, libera espaço Uhum. para olhar para crescimento. O pessoal que está nos acompanhando, pois você pode entrar lá no site da Humans, nós vamos deixar os dados na descrição do episódio, e quando o Raul fala da versão free, é que você pode, né, começar a usar, né, a ferramenta, a tecnologia Humans, né, com um plano gratuito, com recursos, e quando ele fala, a gente liberou o recurso de tarefas recorrentes, que existem alguns recursos que você tem disponível na versão gratuita, e depois, na medida que você quer evoluir, né, você já conhece a ferramenta, você tem ali os planos lá que a gente vai deixar o site, as informações da Yumis na descrição, para poder conhecer aí mais detalhes. Beleza? Bom, um empresário que gostaria de adotar, né, a ferramenta, mas ele está caindo de paraquedas nesse momento. Assim, quais são o que você diria assim, as principais orientações para ele começar a ser mais produtivo, mais organizado, ter esse discernimento de estratégico do operacional? Assim, se você tivesse que dar orientações simples, práticas, por onde você começaria? Acho que um bom começo não queira revolução, né. A revolução é bom às vezes, dá aquela para tudo e mexe tudo e transforma tudo. É bom, mas é muito difícil de operacionalizar. O que que funciona? Vai por partes. Separa um departamento, né, aquele que você sabe que é mais tecnológico, o pessoal é mais engajado, separa esse departamento. E aí, vamos organizar esse departamento, vamos, listar aí os processos desse departamento, e aí depois parte para o próximo, depois parte para o próximo e tal. Porque muita boa intenção, às vezes, do empresário, só que ele, no dia seguinte, ele continua tendo os boletos dele para pagar, continua tendo toda a operação dele para fazer, continua na sobrecarga dele, e aí se ele quer fazer um monte de coisa, ele anuncia lá um monte de coisa para o time dele, e daí no dia seguinte já não está colocando aquilo em Uhum. prática, já fica mais complicado. Então, Comece pequeno, mas comece comece. comece agora. E aí, comece com as suas tarefas, coloque tudo que você tem para fazer. Ó, senta na frente, isso é bem rápido de fazer. Senta na frente ali e vai listando. O que que eu tenho para fazer hoje? Isso. Se é uma coisa que você tem que fazer todo dia ou toda semana, já coloca ali uma tarefa recorrente. Pronto. Tua vida já Já, melhora já 90%. muda, já muda, já muda, já muda. E aí, aí vai trabalhando nesses Uhum, processos, vai começando aos poucos, isso ajuda demais. uhum, E a gente vê, que tem sido eficiente, né, tem muitos times que têm sido transformados, e uma coisa que a gente sempre fala, a gente trabalha com propósito, então, uhum, a gente quer gerar qualidade de vida no trabalho para os nossos clientes.
E a gente tem visto isso acontecer, tem visto testemunhos das pessoas. "Ó, hoje a gente não vive sem." Graças a Deus a gente tem uma estabilidade assim, bem acima de 99% de SLA, mas teve, acho que no começo de julho, teve um dia lá que deu alguma coisa na Amazon, no Cloudflare lá, e ficou uns 20 minutos fora do ar. Uhum. E é interessante, é péssimo ficar fora do ar, claro, mas é interessante que as pessoas mandam. Eu não posso ficar sem a Yumis. Minha empresa inteira roda dentro da Yumis. Eu Nossa. preciso da Yumis. Eu não consigo fazer nada. E aí eu já até um cliente que a gente tem um pouco mais de intimidade, eu falei, ó, não, esse é o momento de você ir ali tomar um cafezinho. Quando você voltar do cafezinho, já vai estar tudo em ordem, vai. E Tá daí, certo. mas isso tem trazido Uhum. transformação. E tudo que a gente trabalha, o objetivo é realmente trazer transformação, trazer crescimento, melhorar a qualidade de vida das Uhum. pessoas, porque senão não faz sentido a gente fazer o que está fazendo, se não for para abençoar, né, que a gente Claro. diz, para trazer Uhum. coisas boas ali para os nossos clientes. Ah, legal, legal. E principalmente, né, você fala de começar pequeno, escolher um departamento. Eu lembro de um episódio que, num trabalho que eu fiz, se a gente falava alguma coisa nessa direção, só que o empresário, na época, ele escolheu uma área que não estava indo bem, estava tendo problemas, e aí ele: "Não, nós vamos automatizar". Então ele só automatizou algo que já estava dando problema. Então, algo que estava dando problema devagar, Agora automatizou automaticamente dá problema. e dá problema muito rápido agora, porque foi automatizado o problema, né, então, mas enfim, isso é só Tem um que ter. parênteses, fecha Mas parênteses. mas isso é legal, isso é legal. O meu exemplo lá do quadro quando eu estava na construtora. No momento que eu listei os 23 processos, você olha para aquilo, você vê, não faz o menor sentido. Então Uhum, não adiantava nada, pegar aquilo, vamos organizar esse processo para como a gente saber onde cada contratação está, vamos mapear isso aqui. Não, o processo está ruim. A hora que você mapeia ele, que você percebe o quão ruim ele está. Então, o bom de você colocar isso para dentro de uma ferramenta é você olhar, não faz sentido um fluxo ter 30 colunas. É insano, não pode. O que a gente pode, como a gente pode melhorar? Precisa mesmo ir para aprovação do diretor 3 vezes durante o processo? Ah, não faz sentido. Então, uhum. volta, melhora. Podemos eliminar essa etapa? Podemos juntar essas 3 aqui e fazer ela de uma vez? E aí você vai percebendo que tem oportunidade de melhoria. Tem, né, E quando você não tem. mapeia, você não percebe isso, né? E tem um drive, né, de olhar assim, puxa, toda empresa começa a olhar para resultado, aquilo que de fato, nas suas mais diferentes, camadas e momentos gera resultado, né, porque vai modelando a cultura, o jeito de ser, né. Olhando para o futuro, como é que você percebe que a inteligência artificial, seja dentro da plataforma Yumis ou no cenário que nós estamos vivendo, como é que a inteligência artificial ela pode, afetar essa dimensão de organização, produtividade, foco, gestão de tempo, considerando que, para quem aí pelo menos usa, né, as IAs mais conhecidas, ChatGPT, Claude, etcétera, quando ele termina lá um prompt, logo vem na sequência assim: "Você gostaria que eu sugerisse isso?", né, afinal, a IA vai nos deixar mais produtivos ou mais ocupados? Que você qual é a sua leitura? Eu acho que deixa muito mais produtivo. Ajuda demais, ajuda demais. Tem os cuidados, tem que, da mesma forma, como a gente fazia antes da IA, se você quer que a IA escreva para você, você precisa saber escrever, corretamente, porque você precisa avaliar aquele texto e saber se o texto está bom Uhum, ou não. Então, ajuda demais, mas, continua o desenvolvedor, ele precisa continuar sendo desenvolvedor, uhum, o designer precisa continuar sendo designer, mesmo que vai usar agora para ganhar resultado, para ganhar produtividade. Uma coisa, pensando em cenário global, que eu tenho visto das empresas, é uma necessidade eh, de personalização, assim, né, hiperpersonalização.
Antes, né, pô, olhando aqui até dentro da nossa história, né, há dois anos atrás, se alguém queria uma coisa muito personalizada, a gente fala: "Ó, se você for desenvolver o seu, isso vai custar ali 2 milhões, 3 milhões, talvez mais, e não vai ficar bom". Eh, Hoje já é diferente. Ah, você precisa de uma funcionalidade bem específica, você consegue desenvolver. Com algum apoio, com algum estudo, Uhum. né, talvez não fique tão bom no começo, mas você consegue. Hoje as empresas com algum recurso conseguem desenvolver algo, hiper personalizado. Então o que a gente tem trabalhado, né, e até olhando para futuro da Umins, é trabalhado em conectividade. Em vez de eu desenvolver tudo o que todas as empresas precisam e olhando para hiperpersonalização, isso é impossível, porque cada empresa tem uma necessidade diferente, ou pelo menos tem um desejo, talvez não seja nem necessidade, seja só desejo, diferente de algo muito específico. Então, o que que a gente, tem trabalhado é para, melhorar a conectividade. Então, Uhum. você poder desenvolver algumas coisas à parte e conectar isso na Yumis, para que a Yumis seja o hub de informação, seja um lugar, seguro de informação, porque essas coisas que o pessoal está desenvolvendo, sei lá onde estão os dados e o que vai a segurança de dados é uma coisa que me assusta. Mas se a Yumis é essa segurança de uma base bem desenvolvida, uma usabilidade boa para a equipe, uma interface para humanos Uhum. ali, e ao mesmo tempo conecta com as coisas desenvolvidas, por IA, e hoje a gente já conecta, mas tem, um bom desenvolvimento aí para ser feito para que isso fique ainda melhor. E aí a gente consegue, entrar nesse mundo de hiperpersonalização. Então você pode desenvolver aquilo que você quer para sua empresa, aquela funcionalidade específica, e ter a Yumicy como base, como hub de conectar as IAs com uma interface humana, muito boa, que é o que a gente já tem. Então a gente tem caminhado para esse lado, é um caminho sem volta, vai ficar muito mais caro as IAs no futuro, então tem um avanço que tem percorrido agora que talvez não continue, o engajamento na mesma velocidade, mas é sem volta, é muito bom, é muito ganho de produtividade, não tem por que não usar, né, não tem Tinha um por que não amigo usar. que falava: "Olha, eu não sei, eu tenho dúvidas quanto a IAs vai nos tornar mais produtivos", ele brincava, né, era uma brincadeira. Ele falava assim: "Puxa, toda hora que eu coloco um prompt aqui, ela me ajuda, me dá a solução, acho maravilhoso", aí na sequência ela diz assim: "Gostaria que eu fizesse tal coisa?" Aí ele: "Nossa, gostaria". E aí ela me gera mais uma outra coisa. Aí quando eu termino: "Puxa, achei fabuloso também. Gostaria que eu apresentasse isso nesse formato?" "Nossa, eu gostaria". E aí ele pensou assim: "Puxa, eu tinha pedido uma coisa simples lá, ela me no final de eu Tá com fiz um 6, monstro. 7, né, e já não sei mais o que que eu tinha pedido lá no início, né, mas era uma brincadeira, É. naturalmente. Agora, uma pergunta que eu acho que você citou, né, que é um caminho sem volta, mas dentro desse cenário de inteligência artificial, qual a sua avaliação, o que que vai continuar sendo essencialmente humano? Eu entendo que, hoje, né, e até olhando para a forma como a gente lida com os nossos clientes, o atendimento, ele precisa ser humano. Tava com um primo da minha esposa, ele tem uma empresa de representação e estava ali com alguma dificuldade com os Uhum. vendedores e só queriam fazer atendimento por WhatsApp e tal. Aí eu falei: "Isso aí que você está falando, você tudo consegue automatizar com IA. Então você não precisa dessa turma". Agora, a ideia, a conversa não era: "Ah, demite tua equipe", não era essa. Era ou eles fazem o papel de humano, ou eles vão ser substituídos. Então, por exemplo, a área comercial, o atendimento comercial precisa ser humano, não humanizado, não uma IA humanizada. O IA humanizado, alguém me elogiando: "Ah, parabéns", né, eu recebo no LinkedIn muita mensagem: "Ó, parabéns pela sua trajetória, fiquei admirado com não sei o quê".
Cara, uma IA me elogiando, eu não quero. Pare de me elogiar, eu não quero uma IA me elogiando, eu não preciso disso, que tá uma IA admirada com a minha trajetória. Então o atendimento ele precisa ser humano. Ou você faz um atendimento IA, que aí vai resolver, então eu preciso resolver uma coisa rápido. É melhor uma IA do que um humano, que ela vai resolver, vai acessar a informação que o humano ia demorar um tempão para fazer, ele vai me dar a resposta clara, vai resolver meu problema. Legal. Agora, um atendimento real que vai precisar entender, isso tem que ser humano. Né? E eu lidando com a área de igreja também, as pessoas são humanas. Elas precisam de relacionamento. Então esse relacionamento ele precisa existir tanto no ambiente corporativo quanto fora, né? Então, se a pessoa ela lida com máquina o dia inteiro e daí ainda home office ainda pior, tá em casa, lida com máquina o dia inteiro, termina o dia, vai ver TV e vai dormir. No dia Uhum. seguinte, lida com máquina o dia inteiro. As pessoas precisam de relacionamento, né? Isso vai gerar uma crise muito grande se as pessoas não tiver contato com outros seres humanos. O ser humano ele é relacional. Deus criou o ser humano para ter relacionamento, né? Primeiramente com ele e uns com os outros. Então a gente precisa de relacionamento. E aí, diferencial hoje é usar, atendimento humano num setup. Diferencial hoje, a gente tem, né, eu tenho, como projeto ainda paralelo, investido na Nine, que é uma academia de influência, focada principalmente em jovens que saíram ali do ensino médio antes de entrar na faculdade para treinar soft skills, entender como inspirar o mundo em cada uma das áreas de influência da sociedade e entender que eles são. Isso durante 9 meses. E qual que é o grande diferencial? Presencial, integral. Legal. Esse, né, há 20 anos atrás Uhum. isso era o normal, talvez. Mas hoje isso é diferencial. Não, não é EAD. A gente Sensacional. usa realidade aumentada, a gente usa IA, Uhum, usa um monte de uhum, coisa lá com eles, né, justamente até para que eles conheçam as coisas, mas as aulas, é presencial e é tempo integral, uhum. vai passar ali o dia inteiro. E alguns vêm de fora de Curitiba para cá e ainda dormem lá, ainda ficam com a gente durante esses 9 meses. Então, hoje é diferencial. Hoje o atendimento humano ele é diferencial. Então, isso cada vez mais vai ter mais valor. E claro que a pessoa que está fazendo esse atendimento, ela precisa fazer um atendimento humano. Se ela fizer tentar ali seguir só mensagenzinha pronta, tal, substitui logo por IA antes Uhum. que porque vai ser muito melhor uma IA fazendo. Eu conversei com um empresário há um tempo, há umas 2 semanas atrás, ele falava que, em relação à IA, nós teremos uma política inclusiva. Isto é, nós vamos incluir a IA no nosso atendimento humano, Aí, né. é isso aí. Então, Excelente, né, excelente. nós vamos incluir a IA no nosso atendimento humano. Nós vamos para a parte final agora do nosso episódio, e nessa parte final é um bate-pronto. Eu vou falar uma frase, e aí você completa com uma palavra que vier à mente, ou vou fazer uma pergunta curta, Uhum. e de novo a resposta curta, bate-pronto. Pode ser? Pode. Bora lá então. Disciplina ou motivação? Motivação. Começar perfeito ou começar simples? Começar agora. Qualidade de vida no trabalho é estratégia ou benefício? É os dois. Uma ferramenta indispensável. Humem-se. Tem que puxar. Eu não ia Eu tenho que esperar nada puxar. diferente. Um hábito que protege os seus resultados. Relacionamento com Deus. Maravilha, maravilha. Pensa. Um hábito que você precisou abandonar. Procrastinação. Um livro que influenciou sua forma de pensar. Primeiro lugar, a Bíblia. É, isso eu leio todos os dias e talvez uma coisa um pouco mais filosófica, um livro de um autor indiano, o livro que formou o seu mundo, Vishal Magawad. Uma passagem bíblica que orienta sua liderança. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, Gênesis 12:3. Você é uma bênção, eu vou te abençoar e você será uma bênção para todas as pessoas. Um erro que se transformou em aprendizado.
assumir muito risco. O que uma maratona ensina sobre a vida? O mais importante é a jornada do que a linha de chegada. Excelente, excelente. O que não pode faltar em uma equipe de alta performance? Respeito e honra. Bacana, bonito. Não tinha ouvido essa resposta. Legal, bacana. Respeito e honra. Bacana. E tem uma pergunta que é a pergunta assinatura do nosso podcast. E diante de tudo que a gente falou e de muitas coisas que talvez o tempo aqui não nos permitiu falar, qual é o segredo dos seus resultados? O sucesso começa de dentro para fora. Meu relacionamento, minha paz com Deus, ela vai influenciar tudo que eu faço em todas as minhas áreas, em todas as áreas da minha vida. E aí a disciplina, a as soft skills, a minha organização, a minha produtividade, elas todas são orientadas debaixo dessa base, que é ou acima dessa base, né, construídas sobre essa base, que é o meu relacionamento com Deus, a minha entrega diante de Deus. Então, é isso que eu vivo, isso é que me faz ter paz, isso que me faz ter tranquilidade, muito mais até do que organização e produtividade, mas e o sucesso ele não é a linha de chegada. Então, o meu sucesso ele é todos os dias, mesmo os momentos mais difíceis da minha trajetória, é uma vida de sucesso, uma vida que estou vivendo o sucesso, né, que é a Bíblia chama de bem-aventurado, feliz. Eu posso viver isso todos os dias, mesmo antes de chegar onde eu quero chegar, porque essa linha de chegada, que a gente olha para os negócios, ela é ilusória. Então, todos os dias eu posso viver uma vida de sucesso, porque o mais importante é a jornada e meu relacionamento com Deus é o que me faz sustentar isso. Em que momento que você forjou essa mentalidade que molda hoje os teus resultados? Foi uma construção, né, da vida toda, mas eu entendo que ali no início da minha faculdade eu decidi que eu iria viver para Deus, que eu iria tudo que eu fizesse, né, e olhando carreira de engenheiro na época que era o que eu enxergava, eu ia fazer, sempre debaixo da direção de Deus, sempre mantendo o relacionamento com Deus, e isso moldou tudo, desde do meu estudo na época, desde os meus primeiros estágios, a minha carreira como engenheiro, que foi uma carreira bem-sucedida, eu não saí por não ser bem-sucedido, e como empresário isso se mantém ou isso se desenvolveu muito mais, né, agora no que eu tenho vivido hoje. Raul, fiquei super feliz, né, de ter você aqui comigo, né, e com todo mundo que agora nos acompanha, nesse episódio. Quero, antes aqui de passar os dados de contato do Raul, quero lembrar você mais uma vez para nos seguir nas redes sociais. Lá você pode nos encontrar no Instagram, TikTok, LinkedIn, você já sabe. E os episódios completos no YouTube e no Spotify, lá em Segredo dos Resultados Podcast. E o Raul, quem quiser fazer contato com você, quiser conhecer um pouco mais da Humans, como é que faz? O que você sugere? O que você recomenda? Legal. Então, uma alegria, Custódio, eu sempre tive você em alta estima aí para, né, você acompanhou nosso início da empresa também, nos colocou de frente com o investidor, te agradeço muito aí, muito por essa oportunidade também. E quem quiser, conhecer um pouquinho mais sobre a Humens, a gente vai deixar o link na descrição, né, mas pode acessar ali humens.com. Se você quiser conversar comigo, também pode me procurar no LinkedIn ali, fazer um contato, a gente pode conversar, marcar um café também, podemos trocar uma ideia, sempre construtivo. E, o que eu queria deixar, assim, né, é que vale a pena você ter, uma vida, com relacionamento com Deus. Isso não é uma coisa separada do trabalho, isso não é separado dos resultados que você quer ter na sua vida. Isso é o que sustenta, é o que dá base, e você ter a paz com Deus é algo que vai transformar a sua vida, não só aqui, como por toda a eternidade. Amém, amém. Raul, mais uma vez, obrigado, tá? E a Eu gente que se vê agradeço.
no próximo episódio. Beijo.